Boa noite, queridos irmãos. Sejam bem-vindos à nossa casa de oração. E neste primeiro momento, nos ajudando sempre, vamos suavemente fechar nossos olhos para que comecemos a harmonizar a nossa mente, esquecendo as lides, as coisas do dia a dia, nos preparando para ouvirmos hoje, na palavra do nosso querido irmão Renato, o tema, o talismã divino. Todos são importantes, e alguns até, pelo que lemos e pelo que estudamos na doutrina, já conhecidos, mas é importante que neste encontro o Renato nos ajuda e lembra a melhor maneira e no jeito dele de falar sobre o que esta doutrina tanto nos ajuda. Obrigada. Assim seja. Assim seja. Boa noite a todos. Que bom tê-los aqui na nossa casa. Um pequeno recado inicial. Comemoramos no mês de maio o mês da família, aqui na Sociedade Espírita Jesus de Nazaré. Já tivemos uma por semana palestras especiais e teremos a última, dia 21, quinta-feira próxima, às 20 horas, com o tema Provas e Expiações no Lar, do expositor Nelson Fernandes. Então, deixamos aqui o convite para quem pudesse fazer presente, dentro da área da família, esse tema que será exposto. Muito obrigado. Falando então sobre o talismã divino, foi o assunto que nos foi provocado para falarmos esse mês. Ele consta nesse livro chamado Jesus no Lar. Tem ali, tem aqui. Esse livro foi psicografado por Francisco Cândido Xavier, é o nosso Chico, pelo espírito Neio Lúcio. Ele traz, esse livro, diversos testemunhos de Jesus na casa de Simão Pedro. Diferente um pouco do Evangelho, ele conta bastante as histórias que Jesus trazia nesses encontros. Ele tem partes do Evangelho comentada também, e em seu capítulo 22º, traz esse artigo chamado O Talismã Divino. Esse livro tem, além de ter um nome bonito, ele é muito importante, pode ser usado como o Evangelho no Lar, né? E um dos testemunhos que está nesse livro é o primeiro culto de cristão no lar foi, né, através de Jesus, na casa de Simão Pedro. Então o primeiro Evangelho no Lar, vamos falar assim, está narrado aqui nesse livro. E no 22 tem o Talismã Divino. O que é um talismã, né? A maioria conhece, mas vamos só para trazer as definições, né? Do grego, telsma, né? Que seria um rito religioso. E a finalidade dele. Segundo a crença, ele tem poderes para atrair sorte, atrair prosperidade, amor e saúde para quem os carrega. E a gente falando ainda sobre definições, ele é diferente do amuleto, que na verdade seria uma proteção contra o mal. Os talismãs, ao invés de repelir, eles atraem energias positivas. Trazemos aí na tela alguns exemplos, né? Os gregos, trevo de 4 folhas, figa, né? Cada um tem a sua crença, às vezes usa
um tipo de talismã, esse besourinho aí que os árabes usam bastante. E em épocas de Copa do Mundo, né, a gente, o que gosta de futebol, tem a camisa da sorte, tem aquelas, né, no jogo do seu time, acaba tendo os seus talismãs, vamos falar assim. Né. Trazemos um exemplo para ilustrar Carlos Magno, imperador romano, 800 depois de Cristo. O Carlos Magno ele foi um dos responsáveis pela Europa ser unida até hoje, apesar de diferentes países, ela é unida como um bloco. E ele usava esse talismã, dá para ver aqui assim, tinha um grande significado para ele. Significado religioso e que tinha poderes. Há relatos de que dentro dele haveria pedaços da cruz onde o nosso Senhor Jesus Cristo foi crucificado. Após a sua morte, de Carlos Magno, a esposa de Napoleão Bonaparte ficou com essa peça e hoje ela se encontra num museu na cidade de Reims, na França, que assim como próxima a Paris, assim como aqui a Terra Gaúcha, uma cidade muito famosa pelas uvas, vinhos, espumantes, né? Então está lá os restos de Carlos Magno e alguns dos seus pertences, incluindo esse talismã. Porém, meus irmãos, o Espiritismo, nós evitamos a ideia de usarmos um objeto milagroso. Nós temos muito mais a questão do poder e da intenção, não na matéria. E pesquisando sobre esse tema para vir aqui fazer a exposição, eu encontrei uma pergunta dentro do Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec pergunta a espiritualidade superior se haveria alguma palavra, alguma frase, algum objeto que atrairia os espíritos. E dentro da resposta, eu simplifiquei porque era uma resposta bem grande, a espiritualidade respondeu: não há palavra sacramental nenhuma, nenhum sinal cabalístico, muito menos talismã, que tenha qualquer ação sobre os espíritos, porquanto estes só são atraídos pelo nosso pensamento, e não por coisas materiais. E aqui fizemos uma pequena parada para refletirmos. Na doutrina, falamos do orar e do vigiar. Orarmos, fazermos as nossas preces do fundo do coração, com boas intenções, e vigiarmos. Vigiarmos as nossas ações, mas principalmente os nossos pensamentos. São os pensamentos que atraem espíritos bons ou espíritos que estão na reticidade com más intenções. Entrando agora no tema que está no livro, Isabel, que era prima de Maria, mãe de João Batista, em uma dessas rodas de conversa com Jesus Cristo, perguntou, vendo que Jesus curava, né, os doentes, fazia alguns milagres, tinha uma multidão seguindo Jesus. Disse, Jesus, tu tem algum talismã para fazer isso? Algum talismã cuja virtude nós possamos também desfrutar, nós simples mortais? E para surpresa de todos, Jesus responde que sim. Existe um talismã. Não só existe, como ele faz efeitos milagrosos. Jesus senta-se, respira e começa a dizer quais os benefícios desse talismã. Usando seus milagrosos recursos, é possível iniciar a aquisição de todos os dons do Pai, descobrir os tesouros do amor, descortinar o entendimento aonde estamos em desarmonia, onde estamos sendo castigados pela desarmonia. Esse talismã ele abre as portas às revelações da arte e da ciência. A gente vai ver nos últimos tempos quantas coisas de arte e de tecnologia temos aqui na Terra. O talismã é um dos responsáveis. Estende luminosa comunhão com as fontes divinas. Convida as bênçãos da meditação naquilo que é sagrado. E muito importante também, reata relações de companheiros que estão em discordância. Esse talismã também, ele passa a luz aonde tem as trevas, aonde tem as sombras. Permite também abençoadas sementeiras de alegria.
Esse talismã se reveste de 1000 oportunidades de paz com todo o mundo. Indica vasta rede de filhos para que o nosso trabalho seja salutar, seja benéfico. Revela 1000 modos de enriquecermos a nossa vida, enriquecermos no sentido de nos melhorarmos, né? Facilita o acesso aos pensamentos dos nossos mestres e também dá comunicação aos mananciais da nossa intuição, que a nossa intuição nada mais é que o nosso contato com o plano superior. É uma das portas que temos para estarmos em contato com o plano superior. E Jesus continuou: sem esse divino talismã é impossível começar qualquer obra de luz e paz aqui na Terra. Jesus para um pouquinho, todo mundo curioso, acredito que alguns dos senhores também estejam. O que é esse talismã que o Renato está falando aí, não quer dizer? E ele diz: não, esse talismã não é, ele está comum a toda a humanidade, não é só de Jesus, ele é de todos os que estão aqui na Terra, ele é uma propriedade comum a todos. E esse talismã, meus irmãos, esse talismã é o tempo que nós temos e devemos aproveitar aqui na nossa encarnação. Jesus continuou: é a hora que estamos atravessando. Cada minuto importa. Sabemos que, fazendo bem, toda grandeza e toda decadência, toda vitória e toda ruína são iniciadas com a colaboração do dia. Toda maratona começa com o primeiro passo. Então, o talismã a que Jesus se referia, o talismã divino, o talismã que veio de Deus, é o tempo. E sempre é hora de começarmos. Nunca é tarde. Sabemos que é difícil, temos arestas a parar, todos nós estamos aqui reencarnados para nos lapidarmos, nos melhorarmos. Algumas mexem com o nosso orgulho, com a nossa vaidade. Porém, a notícia boa é que só depende de nós. E a gente pode começar quando a gente quiser. O tempo, dentro da lei de causa e efeito, nos mostra que nada acontece por acaso. O que fizemos hoje ecoa no amanhã. E o que estamos vivendo agora é reflexo muito provável do que fizemos no passado, seja nessa ou numa encarnação anterior. E esse talismã, o tempo, dá para definir também como um bisturi, que vai removendo todas as nossas feridas, algo que não serve mais. E também um lenço, que enxuga nossas lágrimas, suaviza a dor e traz um amparo. E o tempo, a gente tem inclusive tempo para estar aqui expondo, né? Eu coloquei ali a ampulheta, já parou e eu tenho que passar de slide, né? Então é difícil da gente definir o que é tempo, né? A gente sabe o que é, mas é difícil de falar o que é o tempo. E a nossa relação como seres humanos é bem complicada com o tempo. Conflituosa e complicada. Os gregos tratavam o tempo como inimigo. Nós, às vezes, falamos: vou ter que correr contra o tempo. No nosso trabalho ou em casa, diz: agora eu vou matar o tempo. Como se o tempo fosse um inimigo. E além disso, a nova geração, nós mesmos que estamos usando a tecnologia, na minha época de estudante, eu tinha que ir na biblioteca, ler o livro inteiro para achar a resposta, às vezes de um parágrafo que estaria dentro do livro. Hoje está tudo na palma da nossa mão, que é uma bênção, é muito bom. Só que ele cortou para nós a questão da maturação, o tempo da gente aprender as coisas. E muita gente está querendo tudo na hora. Assim como tem esse filme, que acredito que é só para ilustrar, né, que a maioria conheça, que constrói uma máquina para voltar no tempo. A gente não precisa construir essa máquina do tempo. A gente fazendo agora, lá no futuro a gente vai agradecer pelo dia 16 de maio estar aqui, ter feito o bem, ter feito caridade, cada um dentro da sua disposição vai agradecer a essa evolução. E aí, claro, fazemos também um questionamento para todos nós. Como é que estamos tocando a nossa vida? Como robô, não vendo a hora passar, às vezes não sabendo nem o sabor do alimento que a gente comeu porque está pensando,
ou estamos também investindo o nosso tempo, dando os nossos tempos. É muito difícil, no dia a dia está bem corrido, mas cabe aproveitarmos que estamos aqui, 15 minutos, parar, ouvir, refletir um pouquinho sobre o tempo. Temos também o poder do hoje, né? De não deixar as coisas para amanhã. Parece que não tem a ver com a doutrina, mas lá no fundo vocês vão entender que tem tudo a ver com o que Jesus nos ensinou. Esse cara chamado Rick Elias, ele estava num avião, um avião bateu nos pássaros lá em Nova York, em 2009, e pousou no mar. Tem até um filme, só que o filme é sobre o comandante. Esse cara, ele era um passageiro, e em 1 minuto e 20 de bater e pousar na água, ele disse, vou morrer. E ele começou a pensar no quê? Tudo muda num instante, né? Então, hoje é o dia para a gente dar um abraço num pai, um abraço num filho, fazer aquilo que a gente está postergando. E uma coisa que ele disse é, tem os vinhos ruins, estou com meus vinhos, ele lembrou dos vinhos quando ele ia morrer, ele disse, não deixei, meus vinhos bons estão todos lá na minha adega e alguém vai tomar, porque eu estou morrendo. Então hoje é o dia para a gente, não estou dizendo especificamente tomar vinho, para a gente fazer as coisas que a gente tem uma vontade, né, dentro do bem. E não perder tempo também com assuntos. Ele conta que ele nunca mais discutiu com a esposa dele depois desse acidente, né? Graças a Deus ele sobreviveu. Então para ele, e aí que entra tudo que Jesus disse no talismã, foi-me dado um milagre de presente de não morrer naquele dia. E ganhei outro, que foi ser capaz de olhar no futuro, voltar e viver uma vida diferente. Então, fica aqui uma mensagem bem interessante de um sobrevivente, vamos falar assim. Então, encerrando agora a exposição da noite de hoje, que possamos todos nós alcançar esse talismã, trabalhando dentro do amor incondicional, da fé inabalável, da caridade, de buscar sempre fazer o bem e olhando cada um de nós para fazermos a nossa reforma íntima, nos tornarmos dia a dia, pouco a pouco, melhor, sempre baseados no nosso modelo e guia, que é Jesus Cristo. Sendo assim, terminamos a nossa exposição e que assim seja. Então, vamos pedir para todos elevem o pensamento a Deus e a Jesus, agradecidos pelo dia de hoje, pelo final de semana, por essa doutrina que nos esclarece, nos guia, nos conforta, que cada um possa receber dentro do seu merecimento as bênçãos, que possamos refletir sobre como estamos usando esse talismã que Deus nos enviou para melhorarmos pouco a pouco a nossa estada aqui na Terra, e quando chegarmos próximo do Pai, possamos olhar e dizer que essa jornada valeu a pena. Que assim seja.